Ao vivo. Um bico só é suficiente. Não, motorzinho de 4 cilindros, você perdeu, não perdeu muita coisa. Desequilibra. Bom dia, meu amigo Abrão, tudo bem? Me escuta bem aí? Maravilha. Bom dia a todos, obrigado pela presença, todos que nos acompanham hoje aqui no nosso canal do YouTube. Obrigado a seguirem conosco nosso Congresso Web, entrando aí já na quarta semana de atividades, nesse momento novo que todos estamos vivendo, nesse momento que a gente tem definido como um momento diferente, um novo normal, que as coisas estão acontecendo, e a gente tem chamado a atenção para que as coisas devem seguir acontecendo, né? Obviamente, na medida do possível, mas entendemos que não dá para ficar esperando as coisas passarem, né? A gente precisa trabalhar da melhor forma possível, né? Nosso agradecimento aos nossos convidados aqui da nossa segunda rodada de negócios, que é uma etapa do Congresso, né? A etapa da visitação da feira, então, que infelizmente não é possível fazer, né? Pela questão da pandemia, onde a gente está fazendo todo o Congresso de maneira virtual, mas da mesma forma a gente quer manter os empresários ativos e bem como os fornecedores, né? A gente precisa aí e deseja que todos que estão nessa sala aqui conosco possam fazer negócios, né? É isso que a gente espera, né? Ainda mais nesse período entre safra da aviação agrícola, a gente sabe que esse é o momento que as empresas usam para fazer suas cotações, para buscar novos produtos, novos serviços. Então, a gente espera que essa rodada de negócios possa ajudar nisso, né? Que a gente possa colaborar nesse sentido. Agradecer muito aos parceiros aqui hoje da Agroefetiva, da Quick Aviação e da Air Tractor por estarem conosco, né, nesse momento importante, por seguirem apostando no Congresso. O Congresso tem dado uma resposta muito positiva, né? O Congresso Web, a gente tem visto aí todas as semanas, os eventos são nas terças, quartas e quintas-feiras. Sempre a gente tem muita gente participando, né? Isso é muito bom, isso mostra que a gente tem um setor que entendeu, que esse é o meio de buscar informação. Isso deixa muito feliz, né? Que o setor comprou essa ideia, que o setor entendeu que é importante. Agradecer aos nossos associados que estão conosco, né? Alguns estão aqui no Zoom, né? A gente abriu a oportunidade de estarem no Zoom conosco aqui. Obrigado, o Diego entrou agora aqui. Depois, né, para poder fazer essa interação também com os nossos fornecedores. Quem não é associado, a gente mandou o link, né? É o link do YouTube para poderem acompanhar. De imediato, vou passar a palavra aqui para o Dr. Fernando Cassis Carvalho, ele que
trabalha na Agroefetiva, trabalha com capacitação, consultoria, pesquisa e estudos de faixa de deposição pelo sistema IFD em aplicação aérea, que é um grande parceiro nosso aí, uma empresa que realmente tem se diferenciado muito no mercado. Ano passado a gente teve a experiência de fazer um mini curso no congresso, ainda estamos trabalhando para fazer nesse ainda um mini curso naquele mesmo formato, agora no formato web, mas agradecer muito a parceria, né, a Agroefetiva, que nos ajudou muito ao longo dos últimos 12 meses em algumas audiências públicas, inclusive, em debates aí que a gente teve com relação a abelhas, com relação à eficiência da atividade da aplicação aérea. Então, agradecer o Fernando, sempre à disposição, né, que estão sempre colaborando conosco para trazer conteúdo, né, que é uma coisa que a gente precisa muito nesse setor. Então, doutor Fernando, por favor, fica à vontade e peça aos demais que possam deixar seu microfone fechado, aí depois a gente vai fazer um debate aí. Doutor Fernando, qual a palavra? Gabriel, boa tarde, bom dia, né? Muito obrigado aí pela apresentação, agradeço também a oportunidade, o espaço, em meu nome, em nome da Agroefetiva, por estar falando um pouquinho do nosso trabalho, né, das atividades que a gente desenvolve na nossa empresa. Eu tenho já trabalhado, né, Gabriel, com vocês aí em parceria em várias atividades, como essas audiências, né, que nós participamos algumas vezes e também no congresso, e o foco da Agroefetiva é a pesquisa na área de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Então, o nosso grupo de pesquisa, de pesquisadores, foi criado aqui em Botucatu, na Unesp, né, Universidade Estadual Paulista, sob orientação do professor Ulisses Antoniassi. Lá atrás, em 2011, mais ou menos, a gente já começou os planos, né, e a Agroefetiva surgiu em 2016 para desenvolver trabalhos de pesquisa para dar mais resposta para o setor de defensivos agrícolas. Então, nós fazemos pesquisas sobre deposição, deriva, tudo envolvendo a área de tecnologia de aplicação. E além das pesquisas, a gente viu a necessidade também de trabalhar com treinamentos, com capacitação. Então, essas são as áreas que a gente atua, né? Tanto com as pesquisas quanto treinamentos. Bom, nós também, em 2015, mais ou menos, eu estava lá nos Estados Unidos, né? Fazendo parte do doutorado, e nós conhecemos aquele sistema de avaliação de faixa de deposição por espectrofotometria de fio, que ajuda a avaliar a uniformidade das aplicações aéreas. Nós percebemos que era um sistema mais ágil, fácil de trabalhar do que papel hidrossensível, lâmina de vidro, para avaliar as faixas de deposição das aeronaves, e nós trouxemos o sistema para cá. Nós fomos a primeira empresa a implantar isso no Brasil, né? E nós vimos que tem um potencial de ganho muito grande para o setor aeroagrícola. Então, traz mais uniformidade para as aplicações, nós conseguimos melhorar, em muitos casos, até a largura de faixa das aplicações, e nós percebemos o seguinte, né? Tudo que é de novidade, tudo que agrega qualidade, que agrega segurança no setor aeroagrícola, é de suma importância, tanto para a qualidade do serviço prestado pelas empresas de aplicação aérea, por exemplo, né? Quanto também pela imagem da aviação como um todo. Toda vez que a gente melhora a qualidade, melhora a segurança, a gente traz lucros para o setor inteiro. Então, dentro dos nossos objetivos de trabalho, essa busca constante por inovação, por capacitação é um dos nossos diferenciais, né? Nós atendemos, então, clientes como Syngenta, Corteva, Bayer, né? Em várias ações de treinamentos, também empresas de aviação e fazendas que possuem aeronaves próprias, então com serviço de treinamento, pesquisa e inspeção de faixa de deposição, especificamente para esses mercados, tá, Gabriel?
E também temos parcerias, por exemplo, com o pessoal da Aeroglobo, aqui em Botucatu, né? Que revendem Air Tractor. A gente trabalha junto com os treinamentos, falando sobre pontas de pulverização, a escolha correta dessas pontas ou de atomizadores, né, para um ajuste adequado do espectro de gotas. E aí entra a questão de qualidade de aplicação, redução de risco de deriva, né? Bom, acho que de forma geral, Gabriel, dentro do nosso tempo aí de 10 minutos, agora são 10h10, eu acho que o objetivo era esse, né? Se alguém em algum momento tiver alguma dúvida ou precisar de algum trabalho nesse sentido, né, de treinamento, capacitação ou pesquisa, a gente está à disposição. Tá legal? Eu vou te antecipar uma pergunta aqui já, da Uhum. Agro para Agroefetiva, que um empresário me perguntou ontem, na verdade, né, quando viu a divulgação, como é que funciona o modelo de trabalho de vocês para a consultoria nas empresas de aviação agrícola. Tem um padrão ou monta um projeto específico para cada uma, independente do lugar do Brasil? Se puder falar um pouco disso, do modelo de trabalho da consultoria para a empresa de aviação agrícola, por favor. Falar bem específico nesse item aí. Legal, Gabriel. Bom, o modelo de trabalho para a empresa de aviação, ele depende muito do que o cliente procura, né? Todo serviço que a gente faz é flexível e personalizado. Então, em alguns casos, os empresários, eles procuram um estudo de faixa de deposição, por exemplo. Então, nós vamos lá, avaliamos a uniformidade, se o número de atomizadores está correto, se o posicionamento das pontas está adequado. Em alguns casos, também a gente faz treinamentos na entre-safra, né, naquelas reuniões que tem muitas vezes na entre-safra, e muitos trabalhos também atendendo multinacionais, né? Então, a gente faz bastante trabalho nesse sentido. Mas o modelo exato vai depender do objetivo do empresário com a solicitação do trabalho para cumprir aquele objetivo. Maravilha. Obrigado, Fernando. Se aguarda conosco aí, que nós vamos seguir a rodada aqui. Depois, tendo perguntas, a gente passa. Obrigado mesmo. Beleza, obrigado. E vejam que uma coisa muito legal, né, dessa interação pela web aqui é você ter pessoas espalhadas por todos os lugares, né? Depois vamos descobrir onde é que está o Maurício também, mas estou vendo o Diego lá tomando, acho que é um tererê, né? Lá de camiseta. Eu estou tomando chimarrão aqui. Eu estou no sul, né? Eu estou na cidade de Passunda aqui. Hoje está 9 graus, né? Então, estou de casaco aqui. Então, esse é o legal, essa interação da web aqui é muito bacana também. Vamos passar para o nosso segundo apresentador aqui, nosso amigo Maurício Melro. Ele trabalha na Air Tractor, que me deixou curioso aqui, né? Estou com vontade de comprar um avião aqui, né? A propaganda que ele fez aqui, que é uma campanha de financiamento de entrada com 0% de juros, né? Eu até já peço que você deixe um pré-pedido para mim aí, Maurício, antes de você começar, porque eu fiquei motivado aqui, hein? Além de ser executivo do SINDAG, abrir uma empresa de aviação, né? Mas, brincadeiras à parte, agradecer muito a parceria da Air Tractor. Eu estou no SINDAG como executivo desde o finalzinho de 2015 e tem sido uma das principais parceiras. Isso não é força de expressão, é real, né? Tem comprado a bronca da aviação agrícola no Brasil, de desenvolver o setor, de abrir mais espaço, de abrir mais mercado, de investir nesse quesito da gente melhorar a imagem da aviação agrícola no Brasil. Obviamente, isso tem um ganho econômico, mas passa por muito trabalho de melhorar a imagem, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento à Air Tractor por investir nos projetos, por investir no Congresso da Aviação Agrícola cada ano mais, né? E quando eu falo investir, estou falando financeiramente e também com seus profissionais, né? Que estão, cada ano, a gente percebe mais envolvidos com o nosso evento. Isso é muito positivo, porque isso é bom para todo mundo, né? Então, obrigado por estar conosco aqui. Fica à vontade aí com o seu tempo e bom trabalho. Imagina, Gabriel, a minha mensagem é curta. Eu queria primeiro também agradecer a vocês, cumprimentar todos os presentes e agradecer a você e ao SINDAG por todo o trabalho que vocês têm feito, que é fundamental para a consolidação e para a expansão
da nossa indústria nesse momento tão difícil que a gente vive, não é? A Air Tractor, a gente está produzindo aviões continuamente há 45 anos. Já fizemos 3.800 aviões agrícolas desde 1974, não é? Para você ter uma ideia, já mais de 802 já foram produzidos e desde 2016, 76 modelos XP, né? Em 2019, a gente vendeu mais aviões no Brasil do que nos Estados Unidos, né? O Air Tractor se tornou referência no mercado pela segurança, pelas qualidades de voo, né? Pela produtividade e pelo suporte ao cliente, né? Nesses tempos difíceis de Covid, a gente foi qualificado como atividade essencial nos Estados Unidos. Mantivemos a produção constante ao longo desse tempo todo, né? Tomamos alguns cuidados com desinfecção, higienização constantes, distribuição das equipes em grupos menores, né? Em One só houve um caso de uma pessoa que veio de Nova York e 15 casos no condado de Young, que é o condado onde fica a fábrica, né? Ao longo do primeiro trimestre, a gente entregou 35 aviões, né? E manteve a produção também, principalmente pela parte de suporte, que é muito importante ser mantido, né? Dentro de tudo que está acontecendo agora com o Covid, a gente procurou uma solução para amenizar o impacto disso sobre os nossos clientes. O que nós conseguimos desenvolver, as vendas elas têm uma entrada de 15%, que é obrigatório, né? Então, nós conseguimos desenvolver um programa de financiamento dessa entrada de 15% em 12 meses sem juros. Ou seja, quem comprar um Air Tractor agora, nesse período, né, essa é uma campanha de tempo limitado aos slots disponíveis, tem em até 12 meses para pagar esses 15%. Esse pagamento pode ser feito a qualquer momento dentro desses 12 meses, dependendo, por exemplo, se o câmbio for vantajoso, e nesse período a taxa de juros é zero. Após esse período, há uma taxa de juros de 12,5% ao ano, né? O que mais? Só é válido para as aeronaves financiadas pelo Exim Bank, né? E, como eu disse, tem uma duração limitada e é sujeito à aprovação de crédito, né? Por tradição, aí, para informações detalhadas sobre o programa de financiamento e sobre vendas, a gente pede que o pessoal contacte direto os nossos distribuidores ou agente deles no Brasil, né? Nós temos uma rede mundial de distribuidores que já está consolidada no Brasil por esses agentes, totalmente capacitada para a parte de venda, parte de suporte, parte de venda de peças de reposição, né? E são a Agsur, com a Aviopeças e a Lopes Aeronáutica, a Frost, com a DP Aviação, e a Lane Aviation, com a Aeroglobo, né? Então, e para fechar, dizer que uma das coisas que a gente tem fortes na Air Tractor é uma equipe da parte de gestão e análise de financiamento muito forte, muito experiente no tratamento do Brasil, né? E qualquer cliente que interagir conosco não vai ser mais um número, né? Vai ser tratado com essa qualidade e esse carinho com o qual a gente trata todos, não é? E aí, para mais informações, eu sugiro entrar em airtractor.com.br, onde temos lá todas as informações detalhadas de cada distribuidor para poder desenvolver o assunto, não é? Essa aqui é uma mensagem bem breve, mas eu acho importante nesse momento. Uma coisa interessante é que, apesar desse momento, a taxa de juros nunca teve tão baixa nos últimos anos. Então, de repente, há alguma condição de se achar uma oportunidade no meio disso tudo para a gente seguir em frente, né? Porque eu tenho certeza que juntos nós vamos superar isso tudo. Obrigado, Maurício. Eu vou também trazer uma pergunta aqui que eu já tive de um diretor nosso aqui. Não sei se você vai conseguir respondê-la, justamente porque você falou para encaminhar para as áreas comerciais, aí, mas vou fazer qualquer coisa depois a gente encaminha para a área responsável. O que a Air Tractor está sugerindo, se é que está sugerindo para as empresas, para se proteger um pouquinho nessa questão do dólar agora, para novos negócios, né? Considerando até agora essa variação toda, e não sei se o que a Air Tractor está
está sugerindo, eu pode indicar, né, porque é um tema que a gente tem discutido também, né? Até há 15 dias a gente fez uma das palestras foi sobre seguro nesse sentido, né? Não sei o que a AirTractor pensa, está sugerindo, o que você pode trazer desse tema, por favor? Pensando, obviamente, no Brasil, né? Que deu essa... não que o dólar disparou, que o real desvalorizou, na verdade, né? Esse é o problema é esse. O problema é que, na verdade, o real desvalorizou. Tem uma componente grande disso que é a incerteza política, né? Além do Covid, a gente, no Brasil, conseguiu combinar isso com uma crise política muito grande, né? E são realmente, em termos cambiais, é uma situação difícil, né? Tem momento que a gente acha que chegou no pico, tem momento que a gente não sabe se ainda vai subir mais, né? Quer dizer, quem diria que a gente ia estar feliz de comemorar um dólar a 4,60, 4,80, não é? Pois é. Então, assim, eu não sei se as medidas tradicionais... A empresa não tem nenhuma posição oficial quanto a isso, né? Não sei o que o pessoal tem buscado, se tem buscado hedge, travar, mas é que o momento atual é um momento muito conturbado, né? E até em função disso, a gente buscou também fazer essa questão de dar esses 12 meses na entrada, até para dar um prazo para essa situação clarear um pouco, né? E a gente sair desse CB. Legal. E é um tema bastante importante e fico feliz, né, do 2019 a quantidade de aviões que entraram no Brasil, né, gente? Isso é um sinal, né, de como a agricultura brasileira tem muito potencial. E sim, concordo com você de que no Brasil a gente casou, né, o coronavírus com a crise política, né? E aí uma coisa potencializa a outra. A gente tem esse cenário econômico mais traumático ainda, né? Esse desafio que a gente tem, né? A gente fez uma palestra do Congresso há 15 dias falando justamente sobre as questões cambiais. E é interessante entender isso, né? Nunca a gente acabou pesquisando e tentando entender tanto isso, e a gente tem buscado alternativas para sugerir aos nossos empresários, porque a gente quer que todos sigam investindo, é isso que a gente quer, né? A gente tem buscado incentivar todos os empresários que sigam investindo, né? A máquina não pode parar. Exatamente, a máquina não pode parar, né? A agricultura aí tem que acontecer. Obrigado por enquanto, depois a gente encaminha, tem outros questionamentos aqui. Vamos seguir pela ordem aqui, vamos passar... o Abrão está nos escutando bem aí, por favor, da Quick Aviação, vai falar sobre acessórios, governador hélice starter gerador, é um dos novos parceiros aí dos últimos anos também, do SINDAG. Só abrir o microfone aí, por favor, e obrigado pela presença, obrigado por acreditar também no nosso evento, né? Estou lembrando aqui do início da parceria, a gente fica muito feliz de poder contar com você aqui hoje. Por favor, aí, bom trabalho. Bom, também, Gabriel. Obrigado pelo convite e podemos participar aí. Sim, a gente já tem uma história com o SINDAG no passado, né? Inclusive, até destacar aí a presença do Maurício, amigo nosso aí de muito tempo também. Estava até mais cedo conversando, né, Maurício? Exato, que a gente encontrou, não lembro nem que ano que foi. Acho que foi primeiro em 2003, no primeiro evento lá em Botucatu. É mesmo, pode ser. 20 quilos. Legal. Bom, mas a Quick Aviação é uma empresa, a gente está hoje com 34 anos, aqui, baseados em Goiânia, né? E atuamos bastante, desde o começo, na área da aviação executiva, onde a gente já realmente temos destacado e crescemos ao longo desses anos com a parte de manutenção. Hoje a Quick ela é uma oficina autorizada Textron, para toda a linha Beechcraft e Cessna, até o Caravan, então incluindo também os turbohélices. E é um trabalho que a gente tem ele bem focado na parte de manutenção mesmo, ou seja, questão técnica. Perdão, um minutinho aqui. Então é a nossa atuação, e para o segmento da aviação agrícola, a gente já há vários anos, desde dessa visita, né, que a gente teve lá atrás, focado na parte de acessórios. E é o que a gente tem atendido, então, todo esse mercado da aviação agrícola, com a revisão de hélices, governadores
e a parte, agora mais recente, de start geradores. Eu vou compartilhar uma tela que a gente poder visualizar um pouco esse trabalho que a gente tem feito. Um minutinho. Não estão permitindo. Hein, Gabriel, é possível a gente compartilhar uma tela aí Claro que sim, claro que sim. Tá abrindo a opção para você aí? Espera aí que ainda não abriu. Acho que agora vai abrir. Tá liberado aí, tá liberado para você compartilhar. Uhum. Aí, estamos vendo aqui. Perfeito. Então, a área de atuação hoje que a Quick tem com o segmento da área agrícola, ele é referente à parte de acessórios. E o que a gente tem destacado ao longo desses anos aí, já há bastante tempo, seria com a parte de revisão de hélices, e nós temos todos os procedimentos aprovados que essas hélices da aviação agrícola demanda. A gente tem eles aprovados pela Hartz, por exemplo, que é a hélice predominante, né, nesse segmento do aeroagrícola. E a outra parte seria a revisão de governadores. Então, nós temos a única bancada da Woodward fora dos Estados Unidos. Isso é muito importante, porque o nosso diferencial com essa bancada é a capacidade de poder testar, simular em bancada, né, o que o governador vai produzir na aeronave. Então, a gente tem condição de simular todos os parâmetros do motor ali, e de RPM, principalmente de pressão de bomba, que é o que esses governadores precisam, né, para poder produzir a pressão hidráulica que necessita para poder trabalhar o passo da hélice. E a nossa bancada tem condição de fazer essa verificação. Então, é uma bancada bem completa. Aqui vocês têm uma imagem dela. É uma bancada do próprio fabricante. Então, o governador principal que equipam, seja o Ipanema, bem como os air tractors, o Trush, toda a parte das aeronaves também, com os motores PT-6, que são os governadores Woodward. É uma bancada do fabricante. Nela a gente tem condição de fazer um ensaio 100% de todos os parâmetros, né, do motor e aquilo que ele vai estar produzindo. Sobre a parte das hélices, a gente então tem a condição de fazer a revisão de todo o conjunto e principalmente a parte de chapining, que é um procedimento requerido e muito importante para quem opera com aviação agrícola. Aqui você vai ver nessa imagem, onde tem as pás de hélice, parece que ela tem 2 tonalidades de cor. E o que a gente está conseguindo visualizar aqui, na parte inferior mais escuro, é onde ele recebeu o procedimento de chapining. Esse procedimento ele é um bombardeio da superfície da pá com esferas metálicas em alta pressão. E a ideia é o quê? Fazendo esse bombardeio, você vai estar comprimindo esse material e ele responde com dureza. É a lei da ação e reação. Você faz o bombardeamento da superfície e ele vai responder com dureza de material como resposta. É um procedimento que usa em diversos segmentos, né? Então, por exemplo, balança de caminhão, de carro, para poder ter a resistência necessária, todas elas, por exemplo, no segmento automotivo, recebem também o chapining. Então, é exatamente o que a gente faz nessas pás. Para todo air tractor, por exemplo, ele demanda o procedimento de chapining das pás. Esse mesmo procedimento, a gente vai ver aqui, aqui é a bancada, perdão. Aqui é a imagem da bancada, você vai ver a pá centrada bem no meio, né, da bancada, é uma bancada grande, toda automatizada, onde você vai fazer o bombardeamento da pá de acordo com a estação de cada uma. Então, cada pá ela demanda uma estação própria, né, que você precisa fazer, é a área que você vai cobrir com esse procedimento. Então, ele é todo automatizado.
e ele responde com ciclos, né? A pá vai girando e recebendo esse procedimento que os bicos vão subindo e descendo e aplicando todo esse bombardeamento na superfície. Esse mesmo procedimento de chapinning, ele é feito nas pás do Ipanema também, porém no pino e no furo. A pá, ela tem um furo no centro dela, que é o furo de balanceamento, e ali ele recebe, então, o bombardeamento com essas esferas, para poder também trazer a dureza e a resistência do material. Então, esse é outro procedimento que é feito na revisão das eras. Além disso, nós temos os outros, né, que também são controlados, que é a parte de rolagem e comparação ótica. E isso aí, o que a gente tem que fazer? Anualmente, a gente precisa de mandar um corpo de prova, né, uma pá rolada e com a comparação ótica para a fábrica. Então, a gente faz um corpo de prova, manda para a Hartzell lá nos Estados Unidos, eles vão avaliar essa unidade e eles recertificam o nosso trabalho por um período, novamente, né, que é um período anual. Então, esse é um trabalho muito controlado. No Brasil, são pouquíssimas as empresas que têm esse trabalho, né? E a condição de oferecer isso aí. Então, e que são certificadas para isso, né? Então, esse é um negócio importante que tem que ser observado. Além disso, os outros procedimentos, né? De tratamento de superfície, os banhos químicos que vão dar a proteção corrosiva, né? De anticorrosiva para pá, o balanceamento estático e a própria montagem, né? A condição de fazer isso aí realmente conforme a instrução do manual. Um ponto muito importante que a gente tem visto bastante que acontece é a questão de aeronaves que têm um incidente, né? Batem a pá, empenam, e aí o pessoal faz o desempenho sem observar o requisito do manual. E o que é um perigo. Existe um limite, e o limite, infelizmente, ele é bem pequeno, para que você possa recuperar uma pá. E muitas empresas não observam isso aí, ou no afã, no desejo de colocar a aeronave para voar o quanto antes, ou realmente de não ter o gasto de uma pá nova, que muitas vezes demanda, desempenha de qualquer forma e volta ela para o trabalho, e é onde a gente vê ocorrendo, por exemplo, acidentes, falhas, rupturas, perda de ponta de pá e por aí vai. Então, é um ponto que tem que observar com bastante atenção. Aqui tem um trabalho interessante que a gente está fazendo, você vai poder visualizar, que é uma nova hélice. E ela vai aplicar para os air tractors. Até novidade aí, talvez, para o Maurício e a turma aí, que é uma certificação recente. Ela aconteceu no final desse ano, de 2019, e está entrando no mercado agora. E nós temos a opção de uma hélice pentapá para o air tractor. E é uma hélice de material composto. Então, uma tecnologia completamente nova, né, para esse segmento. E tem outra condição de manutenção, de cuidado, mas é uma hélice muito mais resistente e muito mais durável do que a hélice de alumínio. Então, isso aí é um negócio bem interessante. Quem tiver dúvida, eu gostaria de poder esclarecer e a gente discutir sobre isso. E ela é uma pá, você vai ver aqui na imagem, uma pá de fibra natural, ela é uma pá de madeira revestida com fibra de vidro e fibra de carbono. Então, muito resistente hoje. Praticamente todos os aviões de alta performance em acrobacia usam a hélice com essa tecnologia, que é uma hélice DMT. E agora é disponível, entrando no mercado da aviação agrícola, com o Air Tractor 800, a série 800 e 600. Então, nós temos essa opção da pentapá da MT. Aqui você vai poder ver nessas imagens a revisão de uma pá de hélice com troca do board de ataque. Ela tem um board de ataque de níquel extremamente resistente, muito mais resistente que você tem numa pá de alumínio, que equipam os aviões hoje. Então, os danos são bem menores. E a grande vantagem, vamos dizer que você pegou uma pedra, algo muito forte, e precisa substituir. Você vai trocar o board de ataque e vai restaurar a pá em todas as suas medidas para a condição original. Então, é o tipo de pá que você nunca perde. Então, você tem condição de operar ela anos a fim, sempre restaurando ela a cada revisão geral para a dimensão original, né? Aquela que foi desenvolvida para o avião.
E, por último, a gente recentemente importou uma bancada de starter geradores, temos condição de fazer todo o teste, tanto de capacidade, né, de voltagem, como o teste de carga também. Então, eu acredito que no Brasil também seja talvez a única bancada com essa capacidade e atendendo todos os requisitos. É uma bancada que tem um motor de 100 cavalos elétrico, ele leva o seu start a 12.000 RPMs, que é o que o fabricante determina para poder fazer o ensaio. E nós temos condição de fazer isso aí para o pessoal da aviação agrícola e que depende, né, desses starters estar em boas condições e bem revisados. Então, esse aí é o trabalho que a gente tem hoje da Quick Aviação para atender o segmento da área agrícola. Eu queria agradecer aí, obrigado pela atenção. Se puder auxiliar com alguma dúvida, fique à vontade. Obrigado, Abrão. Obrigado aí por trazer as informações e que bom que está conosco, né? E a gente fica feliz de ver essas oportunidades, né? Fica feliz de que há esse espaço. A gente tem trabalhado muito no setor, na conscientização do empresário da importância de se investir mais em manutenção, né? Da importância do quanto a gente precisa ainda evoluir no setor, né? Sabendo, obviamente, das limitações, mas isso passa pela questão da profissionalização das empresas, né? Toda essa organização para que a gente tenha uma aviação agrícola ainda melhor, né? A gente tem aí 2.300 aeronaves no Brasil, mas a gente olha para frente e imagina que vai ter mais aeronaves, mas além de mais aeronaves, a gente quer aeronaves melhores, né? Isso passa por uma prestação de serviços nessa volta como um todo, tá? Depois eu vou encaminhar a pergunta para você, mas vou passar, tem uma pergunta aqui para o Fernando, lá da Agroefetiva, que chegou aqui para nós, que diz o seguinte: Fernando, por favor, pedir ao Fernando para falar um pouco de como que eles trabalham a consultoria, quais são os relatórios que a empresa tem acesso após contratar uma consultoria que visa melhorar a eficiência das aeronaves. Que relatórios a Agroefetiva fornece? Essa pergunta chegou para nós aqui, Fernando, faz favor. Beleza, Gabriel. Bom, o relatório que a gente fornece após os trabalhos, eu não sei qual trabalho especificamente o pessoal está mencionando. Se for, por exemplo, de estudo de faixa, né? Que é um dos trabalhos. Isso, eu esqueci de mencionar aqui, estudo de faixa, perdão. Estudo de faixa, está aqui. Está aqui no texto. A gente pode gerar um relatório que é gerado pelo próprio programa, né? Com, por exemplo, as avaliações antes e após os ajustes da faixa de deposição. Em alguns casos, a gente gera um relatório mais completo, quando é um trabalho maior que demanda mais avaliações, né? Isso depende do que o cliente precisa. Às vezes ele precisa de alguma coisa mais simples, às vezes ele precisa de alguma coisa mais completa, mas todo o trabalho que a gente faz leva a assinatura minha, do Alisson, do Rodolfo, do professor Ulisses, Antoniassi, né? Sempre que é uma pesquisa mais detalhada, a gente sempre discute e emite esse relatório aí mais completo, quando necessário, conforme a demanda do cliente, do Gabriel. Certo, deixa eu ver o que mais que chegou aqui. Maurício, aqui tem uma pergunta aqui sobre o mercado como um todo aqui da América Latina. Por favor, pedir ao Maurício aí para se tem informações como é que o mercado está na América Latina, principalmente Argentina. Se tem alguma informação aí, se puder contribuir, por favor. Eu sei que não é tanto a tua área aí, mas se tiver alguma coisa aí. Eu não tenho informação detalhada. Depois eu posso até levantar a quantidade de aviões vendida por país, não é? Para a gente ver. Agora, a situação na Argentina, eu diria que hoje está até um pouco mais difícil que no Brasil, né? Então, isso deve estar refletindo. Mas depois, se você quiser me passar o contato de quem fez a pergunta, eu posso levantar as informações detalhadas. Maravilha. Mais uma para o Fernando aqui, depois vamos para o Abrão lá. Eu vou resumir aqui que o texto é grande aqui, mas em resumo aqui a pergunta para falar um pouco
Se você percebe nos últimos anos, e até pelo tempo que a Agroefetiva tem, que falou em 2017, que efetivamente passou 16 como empresa, há uma preocupação maior dos empresários da aviação agrícola em controlar a deriva nas aplicações. Isso tem se levado mais a sério no Brasil ou não? Ou é só uma percepção? Ou na prática isso está acontecendo mesmo? Em resumo, essa é a pergunta aqui. Ela é um texto maior aqui, mas basicamente essa pergunta é isso aqui. Como é que você está percebendo essa preocupação do empresário nessas questões de controle da deriva? Gabriel, essa é um tema muito interessante, porque quando ocorre uma deriva, por exemplo, aplicação aérea, prejudica o setor inteiro, né? Não importa se é aí no Rio Grande do Sul, lá no Pará, virando notícia, e a gente nunca quer uma situação dessa. E eu comecei a trabalhar com aplicação aérea lá atrás, em 2011, mais ou menos, com pesquisas focadas em deriva, né? Depois, quando eu era aluno ainda aqui em Botucatu, eu participei de algumas ações do CAS, o Programa de Certificação Aérea Agrícola Sustentável, e esse era o foco também, falar de boas práticas na aplicação para melhorar a qualidade, segurança. E eu vejo, Gabriel, que quando eu comecei a gostar da área, né, a estudar, porque a gente via que faltava respostas e que a gente poderia trazer mais respostas nesse sentido. Eu tenho visto, nesses últimos anos, que tem aumentado, sim, a preocupação, tem aumentado a segurança, o pessoal, de uma forma geral, tem se preocupado mais com isso, né? E quem é mais profissional, quem vai correndo atrás de novas tecnologias, vai cada vez tendo essa preocupação em mente, tá? Então, eu acho que sim, que tem havido uma boa evolução nesse sentido. Inclusive, só para fechar aqui, a semana que vem nós vamos fazer um webinar para a Corteva, no dia 25, que nós vamos falar sobre aplicação aérea, sobre o uso de drones, e vamos discutir bastante essa questão de deriva aí de boas práticas, tá? Oh, legal, depois você manda o link aí, manda a divulgação que a gente divulga para os associados, inclusive, né, para a turma poder acompanhar. Legal, boa, a gente já divulgou o anterior que vocês fizeram também. 25 às 18h30. Tá, já vou anotar aqui para não esquecer, para botar na nossa agenda aqui. Tem a pergunta para o Abrão aqui, essa é fácil aqui, né, eu acho, né? Tem alguma condição especial para a empresa de aviação agrícola que nunca foram cliente da Quick para começar esse relacionamento? Tem alguma coisa que você pode falar nesse sentido? Bem em relação comercial aqui, Abrão. Opa, pergunta boa. Então, vamos lá. Tem sim, sem dúvida. A gente tem um trabalho para o pessoal de aviação agrícola, que é o seguinte, a gente tem uma garantia que ela estende para todo o período do TBO. E a gente sabe da necessidade desses operadores de não terem problema com seus governadores e hélices nesse período. Então, assim, a gente tem, primeira grande vantagem, aqui você vai estar coberto entre o período determinado pelo manual. Então, a gente garante, é um trabalho diferenciado e a gente garante para o mercado, no sentido que você vai poder operar. E daremos a garantia até o momento que vença a sua próxima revisão. Então, é uma garantia de TBO a TBO em cima daquilo que foi feito no seu equipamento. Ok? Então, ele suporta toda a parte de mão de obra, naquilo que você precisar nesse período. E não tem dúvida, a gente tem condição de fazer, estamos ansiosos aí por novos clientes. Então, façam uma consulta conosco e vamos trabalhar um orçamento especial para vocês que estão vindo pela primeira vez. A gente tem diversos operadores agrícolas que há anos trabalham conosco. É um atendimento diferenciado, a gente sabe da sua necessidade de ter o avião operando, às vezes no meio de ali uma safra, um atendimento para um cliente, você para por conta da hélice, e isso é muito comum para a gente recebe, às vezes, o pessoal põe no caminhonete, chega aqui, no dia seguinte a gente está trabalhando nela e em seguida já voltando para a sua base e poder retornar à operação da aeronave. Então, a gente tem, sim, um atendimento dedicado para o pessoal de área agrícola. São dois segmentos que a gente tem muito foco. Primeiro é o pessoal
das aeroagrícolas, né, que operam com as suas aeronaves. E o segundo, ele é um atendimento para as outras oficinas. Esse também é uma área que a gente, como a gente tem diversos procedimentos que os outros não fazem, no Brasil hoje são por volta aí de 30 e poucas oficinas de hélice, e que possuem a capacidade certificada de efetuar os procedimentos pessoais, são por volta de 6 apenas. Então, a gente tem um atendimento muito forte para essas outras oficinas também no turnover, ou seja, da hélice chegar e sair o quanto antes. É a mesma coisa que a gente tem para o pessoal da área agrícola, é o nosso foco. Legal, e uma informação importante, né? Depois a Marília, que é a nossa coordenadora do Congresso, está aqui conosco, ela vai pegar pelo menos um resumo de cada um de vocês com alguma oferta, com alguma coisa que vai ser encaminhada, né? A gente vai encaminhar aí para os nossos associados, né? Relembrando isso, que nem todos estão assistindo aqui, nós vamos mandar o link para que eles possam assistir essa apresentação também aqui, e vocês vão receber a lista de presentes de quem está aqui. Só para informar vocês, tem mais de 200 pessoas assistindo no link do YouTube aqui. Então, isso aqui no Congresso Presencial, nós jamais teríamos tanta gente numa sala falando sobre negócio, né? Sobre oportunidades, né? Então, acaba que tem sido uma oportunidade, e como eu disse lá no começo, o público entendeu que isso é importante e, de fato, está no momento de fazer cotações, e a gente quer privilegiar os parceiros, a gente quer incentivar isso. Por isso, eu acho que até a gente tem incentivado os nossos associados que façam cotações, que conheçam as novidades que tem no mercado, né? Que busquem esse mercado, né? A gente está incentivando muito, e principalmente e obviamente quem são os parceiros expositores, né? Então, essa informação que você trouxe aqui agora é muito importante, né? Essa informação tem que chegar nos nossos 181 associados, né? Isso é bastante importante. A gente faz questão de divulgar muito isso, né? A gente agradece, inclusive, vocês trazerem essas oportunidades, né? Já falarem disso aqui, porque é isso que nos interessa, né? Sendo muito transparente aqui, até quando foi combinada a rodada de negócios, a gente deixou, né? Tem deixado muito claro que o nosso objetivo é que gerem negócios, né? Senão não faz sentido, né? A gente quer que isso proporcione de alguma forma esse ambiente negocial. Obrigado por enquanto. Tem uma aqui para o Maurício, para reforçar aqui, talvez essa pessoa não entendeu muito bem. Pediu para reforçar aqui, para deixar clara a questão do juro, se é anual, mensal. Acho que gerou dúvida aqui, talvez a pessoa não pegou toda ou cortou a internet lá. Maurício, se você puder falar de novo da oferta que motivou a mim, inclusive, né? A oferta aí da taxa de juros, como é que ela funciona, o que tem de novo agora na prática aqui, por favor, para deixar claro para essa pessoa que perguntou pelo YouTube aqui. Tá. O financiamento ele é sem juros por 12 meses. Ou seja, há um prazo de 12 meses para que seja feito um pagamento da entrada de 15%, e os pagamentos feitos dentro desse prazo, sobre esses pagamentos não incide juros nenhum, 0%. Após esse prazo, os juros é de 12,5% ao ano. Essa é a condição. Isso é sujeito à aprovação de crédito, como qualquer operação nossa de crédito normal, né? Perfeito. Obrigado. Esclarecido aí. E essa questão do web aqui é muito rápido, né? Chega a pergunta pelo WhatsApp, pelo YouTube, chega pelo Zoom. Então, a gente vai se virando aqui conforme pode, aqui como apresentador aqui. E aí, para ir em frente, é contratar o seu distribuidor, e aí ele já vai ter as informações detalhadas e vai ter todo o procedimento para operacionalizar isso. Certo. Para o Fernando, essa é uma pergunta minha aqui, né? Aí, pensando nos nossos, principalmente nos nossos associados, né? Para aqueles que não sabem, o SINDAG hoje conta com 181 empresas associadas, né? Nos últimos 60 dias, a gente cresceu 6 novos associados, né? A gente criou uma campanha específica, inclusive, né? Para o período da pandemia, para também buscar novos associados. E ainda bem, né? Conseguimos, né? A gente tem uma meta de chegar ao final do ano com 200 empresas. Fernando, o que você sugere aí? Porque a gente tem visto o nosso empresário também preocupado em investimento em capacitação. Isso também nos deixa muito felizes, né? A gente tem visto, cada vez a gente tem até um acompanhamento, uma campanha, né? Para que mais associados façam capacitações nas empresas, na área que for. Mas vamos pensar no associado aí numa empresa de aviação agrícola que não tem esse hábito de fazer capacitação para os seus funcionários.
o que você sugere como primeiro passo aí? Qual que primeiro produto a Agroefetiva poderia oferecer para ele aí, para alguém que nunca fez uma palestra sobre tecnologia de aplicação, que não tem muito esse hábito de investimento nessa área? O que você sugere como porta de entrada para ele aí? Gabriel, para o empresário, eu acho que duas vertentes são interessantes. Uma para o pessoal, por exemplo, que está lá preparando calda, que tem muito problema de compatibilidade, que precisa muitas vezes dessa capacitação, eu acho que é válido. Então, pensando nessa questão de formulações, mistura em tanque, sabe? É um braço do treinamento. Outra coisa que eu acho importante é capacitar pilotos também para esse novo cenário sobre proteção de áreas de entorno, a questão de apicultura, relacionamento com os vizinhos, por exemplo, né? A gente atende muito a indústria, temos um projeto interessante com o Sindiveg sobre esse trabalho com apicultura, né? E sempre em paralelo com a universidade também. Então, eu acho que capacitação nesse sentido também é muito válida, porque essas novidades, essas novas técnicas que a gente tem trabalhado e descoberto, que são muitas vezes assim super úteis, né, para evitar problema, por exemplo, de deriva que alguém comentou há pouco, eu acho que também é uma coisa importante. Estou aqui em São Paulo, por exemplo, né, em São Paulo isso é uma coisa comum. Então, investimento em treinamentos nessas diferentes áreas, eu acho que é um passo importante. E outro passo importante é também relacionado às faixas de aplicação, né? Sempre há um jeito de melhorar um pouco a questão das faixas em termos de uniformidade, em avaliação dos bicos, dos atomizadores, sempre vem coisa nova, vem tecnologia nova, né, Gabriel? Então, eu acho que esse trabalho de avaliação de faixa também ele é muito importante, né? E a gente também faz esse tipo de atividade, inclusive a gente conseguiu reduzir valores dos nossos trabalhos nisso, porque nós conseguimos fornecedores nacionais, o que diminui bastante os custos, né? Então, eu acho que esses são alguns exemplos que a gente pode tomar como primeiro passo. Perfeito, obrigado. E a gente está caminhando aqui para a reta final, né? Que não precisa encerrar até às 11 horas, né? Cumprir o nosso combinado das rodadas durar 60 minutos. Chegou uma pergunta aqui que talvez alguém sentir a vontade para respondê-la, que pergunta sobre a perspectiva da aviação agrícola no Rio de Janeiro. Se alguém tiver alguma informação, a única informação que eu posso dizer é que existe uma frota hoje no Rio de Janeiro de 14 aviões agrícolas registrados lá. A gente não tem muita informação sobre crescimento ou não dessa frota e de novos investimentos. Não sei se alguém quiser fazer um comentário sobre a aviação no Rio de Janeiro, por favor, fica à vontade aí se alguém tiver qualquer informação diferente, né? Alguma coisa queira acrescentar aí, eu não tenho nada que eu possa contribuir muito aqui além do número da frota. Não é um estado Thiago, tradicional na aviação. Fernando, por eu favor. acho que a gente precisava entender a cultura, né, que eles estão comentando aí para a gente poder falar a respeito, né? Perfeito. A pergunta ela é bem aberta aqui, falando só sobre perspectiva de forma geral, né? Então a gente não tem, na verdade, muitos dados sobre isso. Como você disse, talvez se tivesse sobre algo específico numa cultura facilitaria, né? Nós dar uma olhada aqui. Mas tá bem, nós vamos passar aqui para as considerações finais de todos, né? Vamos seguir a ordem inversa, então, que começamos, para finalizar agora aqui, passando para a Quick a aviação, com a Abrão Berberian, e peço desculpas se eu errei o nome, alguma coisa, que pronúncia nem sempre a gente acerta, né? A gente faz o possível para isso, mas são coisas muito particulares, não somos apresentadores e mestres de cerimônias profissionais, né? Ainda mais nesse momento, né? A gente faz aqui da melhor maneira possível, mas não somos profissionais na área. Então, agradecer a presença e, por favor, suas considerações finais aí. Perfeito.
Bom, falou exatamente isso aí, Abrão Urberian, acertou. Mas o que a gente tem enxergado aí o cenário completamente diferente, né? Então, acho que a principal coisa que a gente tem que focar aí é em se adaptar. E temos feito isso, nosso foco entrando exatamente mais forte, nós vamos falar disso na terça-feira que vem, com a nova empresa nossa também, na outra semana, né? A gente vai estar falando sobre também uma atuação mais abrangente que a Quick vai estar fazendo com o mercado de área agrícola, com bastante novidade, trazendo do segmento executivo o conceito que a gente tem para a aviação agrícola, né? Que é justamente ganho de performance, aumento de potência e diferenciar seu avião. Ao invés, muitas vezes, de a dificuldade que você está tendo em uma aplicação, em algum tipo de lavoura, ou de cultura, ou de operação do avião, e incapacitar ele. Então, essa aí é o que a gente tem para a próxima semana para conversar. Obrigado. Obrigado pela presença. Maurício, por favor, suas considerações finais aí da Air Tractor. Eu acho que o mais importante, de novo, é agradecer esse trabalho que vem sendo feito pela equipe do SINDAG, pelos membros, por todos, para a gente tentar consolidar e expandir a indústria, né? E como disse o Abrão agora, o foco é se reinventar e procurar superar essa fase. Não tenho dúvida que nós vamos superar isso. Não tenho dúvida também que o agro no Brasil, passando esse soluço, vai se consolidar cada vez mais. E estamos aqui para atender vocês, para suportar nossos clientes, suportar nossos distribuidores, para que vocês possam continuar voando com segurança e com produtividade. Obrigado, Maurício. Essas palavras resumem muito bem nossa preocupação hoje, né? Segurança e produtividade, né? É o que a gente tá discutindo isso diariamente. Obrigado. Vamos lá, Fernando, suas considerações finais da Agroefetiva, por favor. Bom, Gabriel, também gostaria de agradecer aos participantes a oportunidade também dada por vocês do SINDAG, né? Nós também acreditamos bastante numa recuperação rápida aí do país como um todo, né? Principalmente pensando no agro, que vem se destacando. E eu quero deixar a mensagem que a Agroefetiva, ela, como sempre, trabalha para a gente ter cada vez mais qualidade nas nossas aplicações, que no final é o objetivo principal de uma aplicação aérea, né? E sempre associado com segurança, preservando, melhorando cada vez mais a imagem do setor, a qualidade das aplicações aí como um todo, tá legal? Obrigado, Fernando. Agradecer a todos, lembrar os participantes para que assinem a lista de presenças. A lista de presenças está no chat, no link no YouTube, né? Está lá para que todos possam, obviamente, aqueles que desejam receber o certificado de participação do Congresso e, eventualmente, desse evento específico, e também para que a gente possa passar essa lista às empresas, fornecedores que aqui estão, para que elas possam fazer seus agradecimentos, também manter o contato, né? Manter o relacionamento comercial para saber quem participou aqui, quem tem real interesse em receber mais informações, né? Das 3 empresas que aqui estão, né? Então, obrigado a todos aí que acompanharam no YouTube. A gente teve um público bastante considerável, né? Depois a gente vai fazer o fechamento aqui, mas passou de 200 pessoas tranquilamente nessa 1 hora. São aqui 58 minutos já que a gente está nessa rodada de negócios, que vem atingir um dos objetivos do Congresso, que é manter o relacionamento comercial, né? A gente tem as palestras, né? Hoje à tarde a gente segue com a trilha do conhecimento do piloto agrícola. Hoje é a palestra número 13, onde a gente vai tratar sobre o tema responsabilidades do piloto agrícola, com a Cléria Mosman, que é assessora documental do SINDAG, vai trazer toda essa questão documental do piloto agrícola, e também com o Dr. Ricardo Volbert, que é advogado, nosso assessor jurídico, trazer que responsabilidade tem esse piloto, né, quando ele está no seu dia a dia de trabalho. E estarão acompanhados por 2 empresários, o Eduardo Rocha Pereira, da Agrofly, e o Clertan, da Forte Aviação Agrícola, para trazer a visão do empresário também,
como é que essa relação com o piloto, como é que se lida com tudo isso nessa complexidade que é a nossa legislação brasileira, mas que a gente deseja que ela seja cumprida na sua totalidade. Esse tem sido o nosso trabalho dentro de um projeto Aviação Agrícola 100% legal. É isso que a gente espera para que a gente tenha uma nova aviação agrícola, que é o nosso desejo que a gente tem dito, né? Obrigado a todos, obrigado em especial aqui aos nossos 3 painelistas, vamos chamar aqui, né, da rodada de negócio. Foi muito rico, muito aprendizado, e serve também para a gente entender como é que está a realidade, né, de cada um aqui. Temos uma empresa aqui de consultoria, temos uma empresa mais focada em manutenção, temos a empresa fornecedora direta lá das aeronaves, né? A gente consegue entender um pouco dessa realidade também, porque a gente entende que ninguém vive numa ilha aqui. A gente entende que estamos todos conectados, né, para que o setor funcione, né? Somos um conjunto. Então, para aqueles que não entendiam o que é a economia globalizada, esse momento tem servido para entender, né, o que significa economia globalizada, que estamos sim todos conectados. Obrigado a todos, a gente mantém contato e nos vemos nos próximos eventos do Congresso. Um bom trabalho e bons negócios a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Bom dia. Obrigado, Maurício. Mais, Fernando. Obrigado. Prazer. Obrigado, Fernando, Gabriel, Abrão. A todos abraço. também. Muito obrigado. Até mais.